não tem base de dados, a IA não tem uma tabela, não tem Excel dentro dela. Né? As pessoas acham assim, quando você faz uma pergunta, ela só vê na base de dados onde está aquela pergunta. O pessoal fala, o banco de informações ali, isso. Né? Então, olha só, gente, e eu vou quebrar agora para vocês isso. Eu vou explicar como funciona esse IA. Quando eu faço uma pergunta, faz uma pergunta. Rei, vai. O Brasil perdeu para quem em que ano que o Brasil perdeu para França? Para França. Em que ano o Brasil perdeu para França? Essa é a pergunta. Tá. Aí, as pessoas acham que é assim. Ela consulta, tem lá dentro, ela tem todas as informações do mundo, já que a gente alimentou, ela salvou. Imagina, se ela tivesse salvado as informações, qual o tamanho dela? Ela teria salvo num banco de dados, uma tabela, ela fala assim, Brasil perdeu para França. Ela vai na tabela, Jogos do Brasil. Aí perdeu para França. Aí encontra a linha e fala assim, foi no ano tal. E responde. É assim que as pessoas acham que a IA funciona. Ela tem os dados lá dentro. Não é assim que ela funciona. Ela não tem capacidade de ter todos esses dados. O que acontece é que ela foi treinada para dar as respostas. Toda vez que ela respondia alguma coisa errado, olha que louco. Ela no começo ela não sabe nada. Ela é um recém-nascido. Aí você pergunta, quando o Brasil perdeu para a França? Ela fala abacate. Ela não consegue nem saber que é ela fala qualquer asneira. Ela não sabe. E aí você fala, errou. Aí você faz outra pergunta. Quando que o Brasil foi descoberto? Foi em bolinha de gude. Errou. Não faz nem sentido a resposta. E ela vai errando. E você diz assim, a resposta correta era essa. E você dá a resposta correta. Você sabe a resposta correta e diz, essa era a resposta correta. Aí ela aprende. Eu tinha que ter falado... quando o Brasil foi descoberto? 1500, tá? Quando que o Brasil perdeu para a França? Eu não sei. Não, então, é isso que eu ia fazer. Eu fiz uma pergunta solta, ela ia me dar um monte de relações de jogos e eu tinha que especificar em que ano o Brasil perdeu para a França na Copa do Mundo. 98. 98. Isso, 1998. Eu tenho que responder certinho. Isso. E aí eu vou dizer para ela, a resposta é 1998. Aí o que você fala? Ela decorou. Ela decorou 1998. E decorar o quê? Guardar numa memória. Ela não faz isso. Ela simplesmente vai sendo recompensada, vai mudando os parâmetros para quando ela acerta a resposta, ela ganha um bônus. Você dá um biscoitinho. Você treinou no seu cachorro. O cachorro pôs a patinha, ganhou o biscoitinho. Fez errado, não ganhou o biscoitinho. Só que você faz isso com todos os dados da internet. Qual é a... Você fala uma frase. Eu bebi... E aí ela fala alguma coisa, digamos que era água a resposta. Eu estou bebendo... E ela fala, água, acertou. Refrigerante, errou. Naquele contexto, com aquela coisa, com aquele texto, ela deveria ter respondido água. E ela vai treinando, acertando, errando. E quando ela começa a acertar, o único jeito dela conseguir responder qualquer pergunta que você pode perguntar de maneira correta é ela ter o modelo do mundo que gerou a própria pergunta. Ok. Então, para isso, quem alimenta a IA somos nós mesmos. Somos nós. Né? Lógico que tem uma tecnologia avançada por trás. Os caras estão tacando muitas informações. Ninguém faz na mão isso, Sim. Tá? Alimentar se escreve um código de computador que fica pegando texto, jogando. Mas nós criamos esse mecanismo. A gente vai chegar nessa nova IA que rolou, porque na entrevista que rolou na televisão no Fantástico foi justamente isso. Fizeram as comparações e falou, ela não está afiada ainda. Justamente que você vai dando comandos, vai inserindo ali, vai alimentando o bebê para o mundo. Isso, vai treinando ele. Tá. Isso. Pode seguir então, Pena, pode seguir. Então, aí o ponto central é, conforme essas IAs vão criando modelos de mundo, elas vão poder criar habilidades que a gente não treinou e nem imaginou que elas teriam. Aí muda o jogo. Aí chegou o perigo, né? Aí chegou o perigo. Inclusive, eu deixei o Rafa vai jogar lá. Eu deixei uma notícia, se você puder mostrar, que essa notícia é muito emblemática sobre os avanços científicos que uma IA fez agora. Vamos só esperar chegar aqui, mas vou adiantando. Tá, ela estava no inglês, ela já jogou aqui, já jogou português. Ela jogou no português, né? A produção aqui é fenomenal. Então, perfeito, olha aí. IA resolve problema de superbactéria em 2 dias que levou anos para cientista. Vamos entrar nisso aqui. Isso aqui é muito relevante. Verídico. Saiu agora. Saiu essa semana. Isso aqui é... fantástico. Super recente. Vamos lá, vou contar essa história para vocês. A história é o seguinte. Um cientista, biólogo, queria entender como que as superbactérias
podem ser tão resistentes. Então, o que é uma superbactéria? Até para explicar. Explica aí. A gente... existem hoje bactérias que não morrem por antibiótico. Ou não morrem tão fácil por antibiótico. O jeito que a gente sabe tratar bactéria é por antibiótico, tá? Então, você ficou doente, se é bactéria, você vai lá, toma um antibiótico, mata essas bactérias e aí você fica bom. O problema é que hoje estão surgindo, né? Hoje que eu digo, não hoje, mas né, nas últimas décadas estão surgindo algumas bactérias que você joga o antibiótico e ela... São resistentes, Tá de boa. né? Sim. Manda mais. Alimentaram, né? Uso indevido. Tem uma série de processos. Elas né? foram, basicamente, a bactéria foi evoluindo. Sim. Né? Se a gente vai usando antibióticos de uma maneira irresponsável, as que não morrem por conta do antibiótico, elas passam o gene adiante e se tornam resistentes. Então, não usem antibióticos sem prescrição e sem o tempo certinho. Por que você tem o tempo certinho? Eu já melhorei, vou parar de usar antibiótico? Só alimentou. Não, porque se você parar agora, algumas sobraram. E as que sobraram vão passar o gene adiante e agora elas não mais são mortes por causa desse antibiótico. São as resistentes. Você tem que matar todo mundo para ninguém passar o gene adiante. Beleza. Só que aí, como que essas superbactérias conseguem resistir aos antibióticos? Um mecanismo biológico, que a gente sabe que elas estão resistindo, a gente sabe. Mas esse cientista, ele se questionou, eu quero entender qual o mecanismo. E ele começou a formular algumas hipóteses. Ele começou a pensar, talvez seja A, talvez seja por B. Uma dessas hipóteses, ele formulou da cabeça dele. Nunca publicou essa hipótese. Que seria a hipótese de que na cauda de DNA, né, o DNA da bactéria, tem uma dupla hélice, enfim. Em algum lugar ela vai armazenando códigos de vírus. Vírus não são bactérias. Só que vírus tem essa habilidade de transmutar muito fácil. Por que a gente não consegue ter uma vacina definitiva para gripe? Porque no ano seguinte ela muda o seu DNA. Ela tem uma variação genética muito grande e ela escapa dos negócios. Então, começaram a achar que talvez a bactéria estivesse coletando genes de vírus e com isso ela tivesse a habilidade de mudar, certo? Seria uma coisa inédita. Uma bactéria está roubando o DNA de vírus, acumulando no seu DNA para poder escapar. E é uma hipótese, tem várias hipóteses. E ele começou a testar. Ele gastou 10 anos. Essa pesquisa levou 10 anos. Ele gastou 10 anos, ele tinha acabado de descobrir, ele fez teste de laboratório, jogou no laboratório, e ele descobriu que essa hipótese que ele criou já era verdadeira. Ele encontrou o código genético desses vírus lá. Descobriu, foi incrível. Ele não tinha publicado ainda. Na ciência, quando você descobre algo, você publica. Ele não tinha publicado. Aí a Google tinha lançado, com um cientista, uma IA nova, chamada Co-Scientist, é o nome dessa IA nova, baseado no Gemini. Chegou lá e falou assim, ô fulano, você não quer testar isso aqui? A gente está fazendo uma ferramenta para fazer pesquisa. Você não quer testar? Aí eu falei, beleza, acabei de, inclusive, descobrir uma coisa inédita. Nunca, nenhuma IA foi treinada nesse dado. Lembra aquilo que é importante. Ninguém, nenhum humano, nenhuma IA viu esse dado, viu essa informação. É algo novo. E ele fez a pergunta para a IA. Ô IA, como você imagina que é o jeito que uma superbactéria pode estar se tornando resistente ao antibiótico? Fez essa pergunta. E claro que não é uma pergunta só, mas enfim. Ele foi armazenando perguntas até chegar no resultado final. Ele tem o contexto, né? Não é essa pergunta. Sim. Deu contexto. Mas o que acontece é que em 48 horas, em 2 dias, a IA deu a resposta, exatamente a resposta que ele levou 10 anos para descobrir. A IA falou assim, olha, tudo que você me passou, a explicação mais plausível é que essa bactéria esteja guardando na sua cauda de DNA a informação de outros vírus. Isso foi algo que ela não foi treinada, ela conseguiu ter um insight científico que os humanos tiveram. Só que levaram 10 anos. Só que tem uma coisa mais legal nessa história. A coisa mais legal é que ela deu 4 possibilidades, não só uma. Normalmente a IA responde, pode ser A, pode ser B, pode ser C, pode ser D. Essas 4 opções que ela deu eram todas interessantes. Não era nenhuma idiota. Não, assim, tá bom, uma boa, as outras coisas. As 4 eram muito avançadas do ponto de vista científico, faziam sentido. E uma dessas, nenhum humano tinha pensado antes. Ela colocou algo que nem o cientista que fez a pesquisa em 10 anos, tinha imaginado que poderia ser uma possibilidade. E quando ele leu, ele ficou deslumbrado, caiu o queixo dele. Falou assim, cara, em 48 horas essa IA
respondeu a pergunta que eu acabei de provar, só que eu não publiquei ainda. Ela deu a resposta certa e deu mais uma resposta que eu não tinha imaginado que era possível. E que faz sentido agora que eu vi. Isso é para mostrar que a IA, ela vai criando esses modelos de mundo e ela pode responder coisas que ela nunca viu na base de dados. Que ela pode responder coisa que nenhum ser humano treinou ela ou que sabe. É isso que as pessoas não têm noção. E se ela pode fazer isso, quanto mais modelos mais avançados a gente está criando, mais a gente está abrindo a possibilidade de uma IA super inteligente. Aquela que vai... Só que esse cara levou 10 anos. Essa IA respondeu em 48 horas. Imagina só que se a gente começa a fazer as IAs fazerem pesquisa científica.